VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento Supermercado Rickli, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada a seu mundo. Agropecuária Campos Floridos. Bom, pessoal, assim como nós fizemos no início da paralisação dos caminhoneiros, nós viemos hoje falar aqui com o seu Eric Bosch, que é o presidente da Capal, para ver o reflexo de tudo que aconteceu nesses 9, 10 dias aí de paralisação. Lógico, ninguém está dizendo que a greve não era legítima, porque é um direito constitucional de fazer a greve. Agora, ela não pode ferir o direito de ir e vir de outras pessoas. Boa tarde, senhor Eric. O senhor pode falar para a gente dos reflexos dessa paralisação aqui para a Capal e principalmente para os associados, para os produtores aqui da região aqui? Boa tarde. Olha, no momento que se declarou a greve, nós imediatamente contactamos a OCEPAR, porque lembramos assim de outras greves que a OCEPAR sempre representa nós nesses momentos. E a OCEPAR, ela fez um comitê de crise e começou a trabalhar imediatamente com o governo do Estado para que, como o senhor disse, esse direito de ir e vir, principalmente como nós do agronegócio, trabalhamos com produtos perecíveis, leite e animais vivos. Então, dentro da nossa cooperativa, a gente precisava ter uma segurança nessa parte. Nesse momento, nós percebemos, depois de 2 dias, que a gente nunca espera que uma greve chegue nesse ponto que chegou. Isso até me assustou, sabe? Mas daí, então, falando novamente com a OCEPAR, ela se preparou, foram falar com a Defesa Civil para que os nossos caminhões tivessem, então, o selo para transitar nas rodovias. Além disso, teríamos apoio juntamente com a Polícia Militar ou Polícia Rodoviária. Quando nós começamos a se movimentar com os caminhões, percebemos que haveria uma desobediência civil. Naquele momento a gente ficou mais assustado ainda, mas o que vai acontecer, pessoal? Nós temos que ver. Naquele momento, então, o OCEPAR, com aquele comitê de crise, novamente se reuniu com a governadora e acho que todo mundo na mídia conseguiu ver todas as decisões. Né? As decisões de que não estavam segurando os caminhões, mas o grupo, a liderança, os sindicalistas, eles já estavam falando que não segurem caminhões de leite, não segurem caminhões de ração, não segurem animais vivos, está aberto, pode transitar. Então, até vou contar, vocês devem ter visto, mas nós fizemos um comboio de leite de Carambeí, na nossa indústria, para levar leite concentrado para o Estado de São Paulo, nossa outra indústria em Itapetininga, e ali nós percebemos a gravidade. Há uma desobediência civil mesmo, o pessoal começou a apedrejar os caminhões, inclusive com a polícia de escolta, como batedor na frente e batedor atrás, ninguém respeitava mais nada. Naquele momento, então, aquele comboio de 20 caminhões, das quais 17 foram apedrejados, esse grupo chegou na indústria de Castro e nós não tivemos coragem mais para não colocar pessoas em risco de continuar a viagem, como também não poderia mais, porque a frente do caminhão estava totalmente destruído com pedras, não eram pedrinhas, eram pedras grandes que jogavam. Olhando assim, naquela parte, quando eu olho e penso assim, a que ponto chegamos? Era isso que a gente queria? Será que era isso que os motoristas grevistas queriam? Uma atitude tão radical para chegar nesse ponto que coloca em risco a vida de pessoas, que você chega no ponto de, realmente, como eu falo, uma desobediência civil, de não aceitar mais nada. Eu acho que daí realmente o caos está instalado. E por isso que a gente teve que fazer, eu até fiz uma pequena comunicação para que todo mundo refletisse nesse momento. É isto que a gente quer? Ou nós podemos parar e pensar um pouquinho? Daqui a 6 meses nós estamos em plena
em plena campanha, nós vamos poder, no voto, escolher os nossos novos dirigentes. Se era essa ideia de querer derrubar o governo. Então, eu não sei mais o que as grevistas queriam, que não era mais porque já estavam sendo atendidos, né, todos os pleitos que os caminhoneiros pediram. Aqui em Arapoti mesmo, eu me deparei com uma situação que me deixou entristecido. Por quê? Os caminhoneiros diziam o seguinte: aqui só está aqueles que aderiram à greve. E eu vi tanto empresários ou outros caminhoneiros tentando sair do posto e não foi permitido. Então, espera aí, mas como que aderiu? Se a pessoa quer seguir a sua viagem, está proibido? Então, eu acho que foi mudado um pouquinho os rumos do início da greve. A briga era por, vamos dizer, em torno de 50 centavos aí no preço do diesel. Mas o governo deu. E aí, por que continuou? É uma boa pergunta. Isso somente, eu acho que simplesmente se perdeu porque virou uma greve horizontal. Vamos dizer, tinha os líderes sindicalistas, os líderes mesmo, que perderam o mando sobre todo o grupo. E com certeza, agora, hoje até, o governo está falando, muitas pessoas estão falando que tinha pessoas infiltradas no meio que não faziam parte de ser, não eram caminhoneiros, não tinha nada a ver com a greve. Eram pessoas que queriam o caos. Perdeu-se o mando de uma greve, que poderia ser uma greve, é o direito de ter greve, só que se perdeu o controle da situação. Aqui, com os associados, qual foi as percas? Nós não temos precificado ainda, mas 350 mil litros de leite por dia, e dentro da ração nós estamos faltando já insumos que são necessários para ter uma ração bem dentro da, como é que se diz, dentro da... Balanceada. Isso, exatamente, balanceado. E essa ração, com certeza, vai fazer um estrago no nosso rebanho. Os animais que diminuiu a produção só volta no ano que vem, após o parto. Então, nós perdemos o pico da produção do gado. E dos suínos, com certeza, como se diminui a ração balanceada, ela perde também seu pico e fica mais sensível para doenças que podem acontecer. E pela superpopulação que nós estamos tendo. E no caso da agricultura? É outro ponto que tudo tem uma época. E a agricultura agora é a época de plantio de trigo, e você tem uma janela curta. Depende da chuva e o momento certo, e também pelo banco que ela tem o zoneamento agrícola. E, com certeza, muitos produtores estão atrasados, talvez nem consigam, dentro do zoneamento agrícola, terminar o plantio. E o que se foi. Perdeu, você fica atrás. Daí você não tem mais o seguro agrícola. Você tem que plantar dentro do zoneamento para ter o seguro agrícola. Mais alguma coisa que o senhor possa dizer, tanto para a população em geral e principalmente para os associados? Pois é. Fica até difícil de falar, que eu acho que a gente não pode perder o foco e o ânimo e continuar acreditando no Brasil. Porque, no final das contas, eu fico feliz que não houve, assim, uma intervenção militar, porque eu acho que nunca é certo. Acho que nós temos uma democracia, o mundo inteiro luta para ser uma democracia, então a gente não pode perder isso. Porque no voto você pode realmente procurar os candidatos que você queira ter como representantes do país.